Bom, faremos hoje o exame dos pulsos arteriais periféricos, mas antes vamos relembrar alguns conceitos importantes. O exame dos pulsos arteriais é importante na medida em que procuramos por afecções da árvore vascular que podem cursar de maneira assintomática ou causar sinais e sintomas de síndromes isquêmicas, tais como dor, variação de temperatura e sensibilidade, edema, modificações de cor, como cianose ou palidez, atrofia e úlceras de pele e até gangrena. Em geral, os seguintes pulsos arteriais periféricos devem ser avaliados: radial, braquial, carotídeo, aórtico, femoral, poplíteo e tibiais, anterior e posterior. Detemos-nos um pouco mais no exame do pulso radial a fim de avaliarmos os seguintes critérios: estado da parede arterial. Avaliamos se a parede arterial apresenta ou não tortuosidades, se é facilmente depressível. Frequência cardíaca. Contamos o número de pulsações em 1 minuto. Aqui também podemos ver se há déficit de pulso, quando o número de batimentos cardíacos é maior do que o número de pulsações. O déficit de pulso ocorre quando a contração ventricular não é forte o suficiente para determinar uma onda de pulso. Ritmo. Averiguamos se o pulso é regular ou irregular, devido a arritmias, que também podem ser fisiológicas e não patológicas. Importantíssimo destacar que um pulso com ondas regulares não descarta uma arritmia. Amplitude ou magnitude. Aqui graduamos a sensação da pulsação de acordo com sua intensidade. Classifica-se o pulso em amplo ou magno, pulso mediano ou pulso pequeno, também chamado de parcos. Tensão ou dureza do pulso também deve ser avaliada. Faça a classificação de acordo com a intensidade de pressão que o examinador deve aplicar no local do pulso para interromper a onda sanguínea. Os pulsos podem ser moles, duros ou de tensão mediana. Por fim, pode-se avaliar o tipo de onda de pulso. Para melhor avaliação dos tipos de pulso, o ideal é utilizar uma aparelhagem onde o pulso é registrado através de um transdudor impresso em papel. Entretanto, alguns tipos de pulso podem ser mais facilmente reconhecíveis à beira do leito sem o uso de aparelhagem acessória. Entre esses tipos, destacamos os seguintes pulsos: pulso fino ou filiforme, um pulso mole de pequena amplitude, característico de pacientes chocados. Em algumas situações de aumento de pressão diferencial, podemos ter um pulso muito evidente chamado de pulso Seller ou martelo d'água, que é muito rápido e amplo. No exame dos pulsos periféricos, o examinador deve, além de verificar o estado da parede vascular, procurar comparar as artérias homólogas de cada lado quanto à simetria do pulso em relação à amplitude e ritmo. Também devemos pesquisar a presença de frêmitos, os sopros palpáveis. Para pesquisá-los com maior acurácia, também é indicado realizar a ausculta, principalmente de algumas artérias como carótida e aorta, que vamos referir. Na palpação do pulso radial, é importante o paciente estar com um braço, um antebraço apoiado, e o examinador vai com o dedo indicador e médio a 2 a 3 centímetros abaixo da base do polegar, sobre o rádio e apalpando a artéria radial, verificando a frequência, as características do pulso. O dedo polegar também pode ser colocado no dorso do punho para dar mais segurança e firmeza. E pode ser apalpado também o pulso ulnar, que é do lado oposto, do lado medial. Bom, para se estimar então a frequência cardíaca, apalpa-se o pulso com o dedo indicador e médio e verifica-se se o ritmo é regular. Se o ritmo for regular, pode-se estimar a frequência cardíaca contando de 15 a 30 segundos. Se o ritmo for irregular, preferencialmente conta-se de 1 a 2 minutos. Aí a frequência cardíaca é colocada com o dedo indicador e médio e verificando no relógio. Alterações anatômicas no decorrer da artéria podem provocar diferenças entre ambos os pulsos, por isso é importante fazer a verificação simétrica e simultânea. Para se evitar o déficit de pulso, é importante confirmar a frequência do pulso com a frequência cardíaca usando o esteto. O segundo pulso a ser avaliado no membro superior é o pulso braquial. Pode ser verificado inserindo-se o dedo indicador e médio sobre a inserção medial do músculo bíceps. O pulso carotídeo pode ser apalpado de duas formas diferentes, ou com o polegar ou com o dedo indicador e médio. Apalpando com o dedo indicador e médio, coloque-se os dois dedos sobre a borda anterior do músculo externo pleurimastóide, na altura da laringe. A artéria carótida é uma artéria fácil de ser detectada porque tem um pulso
forte por estar mais perto da aorta. A outra técnica é colocando o dedo polegar sobre o mesmo local, verificando a pulsação. Na avaliação do pulso é importante que ela seja simétrica, mas não simultânea. No exame do pulso carotídeo também é importante avaliar a presença de sopros na carótida. Para isso utiliza o esteto. Pede para o paciente cessar a respiração por alguns segundos para verificação do pulso. A avaliação do pulso aórtico é verificada através da aorta abdominal. A gente pede para o paciente despir o abdômen. A aorta abdominal circula entre o apêndice tifoide e a cicatriz umbilical. Então o médico com a mão direita apoia sobre o abdômen, aplicando uma pressão, e a mão esquerda sobre a mão direita para dar mais apoio. Pressiona esse abdômen. Complementando a avaliação do pulso aórtico, vamos verificar a presença de sopros. O pulso femoral pode ser verificado entre a síntese púbica e a espinha ilíaca anterosuperior. Para isso, o examinador usa geralmente 3 dedos, o indicador, o médio e o anelar, nessa região, e tenta procurar a pulsação da artéria femoral. A avaliação do pulso poplíteo é um dos mais difíceis para serem avaliados devido à sua profundidade. Existem 2 técnicas para avaliar esse pulso. Uma é com a perna do paciente flexionada a 90 graus e outra é com a perna esticada. A gente vai fazer com a perna 90 graus. Primeiro o examinador coloca os 2 polegares na tuberosidade tibial e com a polpa dos outros dedos na linha média, na fossa poplítea profundamente e buscando a pulsação. Com a perna esticada. É a mesma técnica, só com a perna esticada. Os pulsos mais distais a serem verificados são o tibial posterior e o tibial anterior. No caso do tibial anterior, ele também está próximo do pedioso. E o pedioso, por estar mais distal, é preferencialmente examinado, dispensando o exame do primeiro. A artéria dorsal do pé, pediosa, localizada logo na lateral do tendão extensor do hálux. Esse pode ser identificado pedindo para o paciente estender o dedo. Posicionar de preferência 3 dedos para aumentar a área de contato adjacentes ao tendão. Se você não sentir o pulso, tente mover os dedos proximal, distal, lateralmente. A artéria tibial posterior está localizada logo posteriormente ao malelo medial. Ela pode ser apalpada colocando preferencialmente 3 dedos nessa região.